Hoje aí iremos dar andamento à nossa disciplina de álgebra linear e geometria analítica, certo? Agora já entrando, né? A gente fez a correção de alguns exercícios, né, no vídeo passado. Agora a função do primeiro grau, né? A nossa querida, né, famosa equação da reta, né? A função linear, certo? Uma função do primeiro grau, tá bom? Também podem ser chamada, né, de função afim, certo? Então toda função representada pela fórmula aqui, o f de x é igual a ax mais b, ou o y igual a x mais b, né? Definido o que? Para todo a, b e x pertencentes a quem? Né? Ao conjunto dos reais e com a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Pessoal, se eu tenho uma função em relação a x, certo? Como esse A aqui, né? A gente vai ver quem que é esse A, né? O que que é, ele é. Vocês vão ver a importância dessas funções, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho que se A for 0, A 0 vezes x, né? Mais B. Então, temos aí que f de x, né? Ou também y é igual a B. Então aqui nós temos a função, né? Podemos dizer constante, certo? O valor de B aqui. Vocês vão ver o que que é cada, né, coeficiente aí. Certo? Então, beleza, né? O A, né, que multiplica a variável x, né, como a gente identifica se ela é uma função, né, de primeiro grau, né, essa função afim aí que tem essa equação linear, né, essa reta, né, ou podendo ser crescente ou decrescente, né, bastante utilizado, né, em curvas onde a gente quer analisar a oferta e demanda, né, como também análise de gráficos envolvendo essas retas crescentes, como vocês também já utilizaram essa função, né, descobrir essa função através de uma reta, né, uma reta tangente ali a um gráfico, então vocês utilizaram isso lá em derivadas, certo, né, em limites. Então aqui o A que multiplica o x, né, é chamado de coeficiente angular, né, ou também o que? A taxa de variação que determina o que? Né, a inclinação dessa reta, certo? Então aqui ele vai determinar o que? Né, a inclinação da reta. Tipo, né, através dele que a gente vai dizer o que? Se essa reta é mais aqui, certo? Mais aqui, mas calma aí. E nada mais aí a gente calcular esse coeficiente angular, né, que é a tangente da reta, né? A tangente deste ângulo aí. Então, beleza, o B é o chamado coeficiente linear, né, ou termo independente, certo? Que ele é um termo independente. Determina que é a intersecção da reta com o eixo y. Então, o momento que essa reta cruza o que? O eixo das ordenadas. Então, esse é o coeficiente linear. Então, um exemplo aqui, né, o fx é igual a 5x menos 3, onde o a, né, o coeficiente angular, né, aqui olhando para ele, a gente já vai conseguir identificar se ele é uma reta crescente, uma reta decrescente, né, onde a é 5 e b é menos 3, aqui o a é menos 2, o b é menos 7, aqui o a é 11 e o b é 0, certo? Então, se o b é 0, quer dizer o que? Que essa reta não cruza o eixo das ordenadas, tá bom? E também devemos saber o que, pessoal, né? A existência da função afim, né? Da função, a equação da reta, né? A gente vai ver essa equação da reta, a gente está falando um pouco de função, né? Para a gente entrar nessa equação da reta aqui. Então, isso, né? A existência de y igual a x mais b com um a diferente de zero, perfeito? É uma reta o quê? Oblíqua, né, aos eixos OX e OY aqui. Certo? Então, se A, né, se A, o que é o coeficiente angular, for maior do que zero, certo? Nós temos uma reta que ela é crescente, certo? E se eu tiver um A, né, o coeficiente angular menor do que zero, nós temos aqui uma reta decrescente. E observe o que? Que essa reta vai cruzar o ponto do eixo y, né, o eixo das ordenadas, né, sempre aqui nesse valor de b, né, nesse coeficiente linear aí. Então, perfeito, né?
Como o gráfico de uma função φ é uma reta, né, para a sua construção, basta obter 2 de seus pontos, então precisamos somente de 2 pontos para interligar essa reta, né? Então aí com o auxílio da régua a gente consegue fazer esse gráfico. Então para construir uma função aí de y igual a x sobre 2 mais 1, né? Então vamos atribuir dois pontos, né? No caso aqui, vamos dizer aqui que a gente está atribuindo 0 e menos 2. Então o que ele significa? Então a mesma coisa que a gente calcular o valor numérico, nessa aqui vocês estão cansados já de fazer, né? Que é igual aqui, né? O f de x é 0, então vai ser 0 por 2, né? Vai dar 0 e vai dar 1. Então quando f for 0, o y vai valer 1. E quando o f for menos 2, então vai ficar menos 2 sobre 2 mais 1, certo? Vai dar menos 1, né? Mais 1. Isso vai dar o quê? 0. Então quando f for, né, x for igual a 2, eu tenho um y igual a 0. Então vamos lá, só marcar, né? Quais são os pares ordenados? 0 em x, y1. Então aqui, 0 em x, y1. Marquei. Aqui agora temos o que? Coordenada menos 2 e 0. Menos 2 em x, certo? Marco aqui, e 0. Tenho 2 pontos, é só eu traçar. Observe o quê? Que essa reta vai cruzar aqui no ponto, né, onde o coeficiente linear for igual ao quê? A 1. Então isso aqui está corretamente, né? Podemos também observar que é x sobre 2. Né? Mesma coisa que eu disser que é meio que multiplica x, certo? E meio aí é maior do que 0, né? Se ele é maior do que 0, eu tenho uma reta crescente, certo? Então análise aí dessa função, basicamente isso. Existem algumas, né, particularidades de função, né, dessa função afim, né, essa função linear, né? A gente tem as funções lineares e a função constante, né? O que é essa função linear? A função linear é definida de f, né, de r em r. Chama-se linear o que? Quando existe uma constante a pertencentes aos reais, tal que f de x é igual a vezes x, né, para todo x pertencentes aos reais, e b, né, o coeficiente linear igual a 0. Então a lei que define uma função linear é a seguinte, que f de x é igual a vezes x, sendo que a pertence aos reais e b tem que ser igual a 0. Então aqui é a existência para a gente ter o que? Uma função linear aqui. Novamente, né, a função linear é dada pela essa existência e ela pode assumir o que? Se o valor de a, que é o coeficiente angular dessa, né, que dá o ângulo dessa inclinação, certo? Que vai ser o quê? Né, se o a for maior do que 0, temos a inclinação dessa reta, né, crescente, e se ela for, o a for menor do que 0, temos aí decrescente. Só que é uma função linear cujo o quê? O b é igual a 0, então ela passa, intercepta aqui o eixo no ponto 0. Então isso é uma função linear. E beleza, né? Temos também a chamada função identidade, né? O que seria essa função identidade? Né? Qualquer função de f né, a função f de r em r, na forma que f de x é igual a x, né? Com a igual a 1 e b igual a 0. Então, como é denominada essa função identidade? Então, em função da identidade, todos os elementos do domínio, né, terão como imagem um único elemento com o mesmo valor do elemento do domínio, pois y sempre será igual a x. Então temos aí que f de x é igual a x, então podemos que y é igual a x, y é igual a x, então se eu atribuir x igual a 1, né, y vai ser 1. Então y, aqui eu vou ter y1, x1, y1. Se eu atribuir x2, né, o x igual a 2, né, por um x igual a 2, então o y vai ser igual a 2. Então x2... vou ter um y2, certo? E assim sucessivamente, então temos o que? Uma função identidade, né? Quando temos essa relação que y é igual a x, certo? Então, né, vai ser, a gente vai ter o que? Né? A identidade de todos os elementos do domínio que terão a imagem, né, um elemento
com o mesmo valor o quê? No domínio, certo? Tranquilamente, isso é uma função de identidade. E o que seria essa função constante, né? Já falei um pouco para vocês que a função constante, né, a função definida de f, né, função f de r em r, chama-se constante quando existe uma constante b, certo? Quem que é b novamente? B é o coeficiente, né, linear aí. Certo que B pertence aos reais, tal que f de x tem que ser igual a B. Então, tipo, né, quando a gente fala em f de x, y é igual a B. Então, a lei que define essa função constante é f de x igual a B, sendo que B pertence aos reais aí. Então, temos aqui, ó, né, o valor de, né, esse B, que é o coeficiente, né, linear, é onde vai cortar o eixo das ordenadas. Então, quando B for maior do que zero, certo? A gente tem aqui essa função constante, né? Se B for igual a zero, ela está no eixo das abscissas, certo? Né? E quando for B menor do que zero, ele está aqui na coordenada abaixo, aqui na coordenada negativa. Certinho, né? Algebricamente, pessoal, o que é essa raiz ou zero de uma função? É o valor o que de x que torna y igual ao quê? Igual a zero. Então a gente encontra um valor de x, né, para que torne o quê? Né, que torne y igual a zero aí. Então geometricamente, né, a gente falando graficamente, é a intersecção da reta com o eixo x. Falou de raiz ao zero, né, significa que a gente quer que, né, o momento, o valor de x para que y seja zero. Se y for zero, né, a gente já sabe também que essa reta vai cruzar o eixo x, né, exatamente nesse ponto, né, nesse ponto de raiz, né, zero, a raiz ou zero dessa função. Então, beleza, o que seria essa raiz ou zero dessa função? Né? Raiz ou zero dessa função, então, dado a função f de r em e, definida aí por f de x igual a 2x mais 8, calcule o zero, né, a raiz ou zero dessa função. Olha que bacana, a gente já consegue ter uma observação, pessoal, através dessa função. Né? Se essa função é igual a 2x mais 8, a gente sabe o quê? Que esse gráfico ele vai cortar nessa reta, ela vai cortar o eixo das ordenadas, né, no ponto 8, porque aqui é o nosso coeficiente linear, certo? O 2 aqui está indicando a inclinação dessa reta, né? Se o A for maior do que zero, tem uma crescente, se A for menor do que zero, temos uma decrescente. Então aqui a gente observa o quê? Que é uma função crescente, né? Eu tenho uma reta crescente, que ela vai cruzar em um ponto onde x vai ser zero, né? E y vai ser o quê? Né? Y vai ser 8. Beleza, a gente tem essas informações. E a gente como calcula nessa raiz ou zero da função? Basta igualar a zero. Por que igualar a zero? A gente quer saber, né, o ponto onde y, né, o valor de x quando y é igual a zero. Então o f de x aqui, que também é o nosso y, ele tem que ser igual a zero. Então pegamos aqui a expressão, né, 2x mais 8, né, formamos uma equação, certo? Então 2x vai ser igual ao que? A menos 8, x igual a menos 8 dividido por 2, isso vai dar menos 4. Então aqui é o exato momento que ele vai cruzar o eixo das abscissas, né, no ponto, nas coordenadas onde y, né, x vai ser menos 4, né, e y vai ser o que? 0. Então esta coordenada aqui de x menos 4 e y 0, né, foi justamente que a gente calculou aqui nessa equação. Certo? Vou deixar exercício para vocês aqui, ó, determine a raiz das funções, né? Então vocês vão calcular a raiz ao zero, né, para vocês também ficarem bacana, para observar, né, e adquirir um pouco mais essa competência, né? Plotem esse gráfico, certo? Lembrando que a função do primeiro grau a gente determina 2 pontos, né? A gente já consegue traçar esse gráfico. Além disso, né, se a gente observar, a gente pode, né, apenas com um ponto aqui, né, onde B, onde cruza o ponto no eixo das ordenadas, e com o x, com o x, né, o raiz ao zero da função, a gente já consegue construir esse gráfico aí.
E também, pessoal, a gente tem que ter essa análise, né, dessa geometria analítica, né, para a gente verificar que as situações né, para a gente analisar o que? O sinal dessa função, certo? Como assim o sinal da função? Né? Se a gente observar aqui, né, nós temos aqui, ó, a gente está na parte o quê? No quadrante positivo da nossa reta. Aqui a gente já está na parte negativa. Então, mas o que significa isso daí? Né? Graficamente, pessoal, um estudo, né, uma análise, né, uma expressão analítica dessa geometria aqui que a gente está vendo no plano cartesiano, é o que? Quando a gente vai ter o que? Né, o valor de x, né? Na verdade, quando a gente vai ter aqui valores de x maior do que zero, né? Vamos pensar um pouco melhor, né? Valor de x, né, para que y seja, né, maior do que zero, y menor do que zero e y igual a zero, pessoal. Quando a gente vai ter um y maior do que zero, observa que quando a gente vai ter um y maior do que zero, então aqui o eixo das ordenadas, né, o eixo positivo, quando aqui a gente vai ter observando, né, essa reta aqui, quando, né, o x for maior do que essa raiz ou zero da função. Porque quando ele for maior, estão vendo aqui que a gente está nesse quadrante positivo, então aqui os valores de y vão ser positivos, porque estão vendo que a reta está crescendo, né? Então podemos dizer, quando o y vai ser maior que zero? Né? Vai ser quando x for igual a raiz ou zero da função. Né? Igual? Não. Né? Tem que ser maior. Exatamente isso. Quando for maior que a raiz ou zero, né, nós temos um y, né? Esse valor de y ele vai ser o quê? Positivo. E quando esse y vai ser negativo? Pessoal, observe que quando os valores de x, né, forem menores do que essa raiz ou zero aqui, ele começa o quê? A diminuir. Os valores de y estão tendendo a ficar menor. Então, o que? Quando x for menor do que a raiz ou zero da função. E quando a gente vai ter, né, um y igual a zero? Né, a gente vai ter um y igual a zero justamente no ponto que quando, né, quando x for igual ao que? A raiz ou zero dessa função. Certo? Então são três análises que a gente precisa observar, né, quando a gente vai obter um y maior do que zero, né, um menor do que zero e um igual a zero. Então note o quê? Que os sinais positivo e negativo representam o valor da função naqueles intervalos. Certo? Então x maior do que r, né, os valores deste intervalo, né, valor de x, né, que são compreendidos aqui por um valor de y, e o valor de x, né, menores do que a raiz ou zero dessa função. Certo? Então, para não ficar muito extenso aí, né, vou parar com vocês por aqui, né, e volto no próximo vídeo para dando sequência, né, estudo de sinal, né, e tudo isso, esse estudo, né, esse estudo analítico que a gente fez desses dados, né, desses valores de crescimento e decrescimento, né, de y, né, e quando ele for igual a zero, justamente quando a gente tem o quê? Um coeficiente angular maior do que zero. Então isso, né, nos dá uma função que uma função que está crescendo. Só que, né, ela é crescente, só que ela possui pontos o quê? Que ela está, né, na parte negativa. Então, através desse estudo de sinal, que é extremamente importante, a gente consegue analisar um gráfico, certo? Quando ele está crescendo, né, e qual é a condição de crescimento dele, né, e a condição de decrescimento, ou até mesmo quando aquele valor for igual a zero. Perfeitinho? Então, um grande abraço aí, né, e até a nossa próxima aula aí.